Mariana, Naomi, e é isso. Ah, tá aí, desculpa, Andressa, não tinha visto. Tá, a Isabela chegou agora, Gustavo também. Então falta só a Mariana e a Naomi, tá? Pessoal, vocês receberam o comunicado da recuperação, certo? Sim. A Naomi Sim. tá aí, desculpa, Naomi, não tinha visto. Só a Mariana, então? Só a Mariana. E o Arthur. E o Arthur? E o Arthur. Tá ali em cima. Ah, então, a respeito o Gustavo chegou depois, eu coloquei ali, Gustavo. Então, abram as câmeras, por favor, para a gente só poder conversar um pouquinho, depois vocês podem fechar. Tá. A minha Isso. câmera tá demorando pra ligar mesmo, tá? Eu tinha ligado bem antes, ainda tá demorando. É? Uhum. Então, não, tudo bem. Assim, ó, eu preciso que vocês coloquem. A gente vai fazer uma aula de revisão hoje, certo? Vocês vão ter alteração de aulas essa semana. Vocês vão receber um comunicado, certo? E tá, tudo bem. Eu só preciso saber que vocês estejam ali, porque a impressão que eu tenho, assim, ó, tem gente que não pergunta, que nem agora eu perguntei falei do Gabriel, que era o Gabriel Antônio, e era o Gabriel Oliveira, e ele não falou nada, entende? Então eu preciso, vai, pode ir. Eu preciso que vocês me mostrem que vocês estão ali, porque não adianta a pessoa abrir a câmera, ir embora. Aliás, Tá bastante, mas não precisa abrir a câmera, né? hum? Eu participo, mas eu não preciso abrir a câmera. É, Você não, sabe? dá pra saber que é tu, Laura, né? Mas assim, ó, que nem ali, eu falei o Gabriel, eu não sei, até agora ele não falou nada, não escreveu no chat, não, sabe? Então, certo? Então, assim, tu tem que ter uma participação. Faltou bastante aulas, tu precisa me mostrar, tu precisa ter, ah, assim, essa necessidade de mostrar que tu tá aqui, tá? Então, saiu da sala, pois é. Aí vem, só faz, dá marca a presença, vai embora. Pode ser que tenha caído a internet dele, tá? Depois, como ele já tem a, a permissão, ó, ele volta, tá? Então, nós temos as unidades um e 2 que vão estar na recuperação, certo? Então, eu preciso que vocês perguntem as dúvidas sobre o que, de qualquer maneira, pegando recuperação ou não pegando, acho que a gente não nós não somos um dicionário ou um programa que tu dá download assim, e eu vou aprender tudo que eu preciso de inglês, né? Eu vi, tá? Então, assim, ah, Gabriel, eu estava falando antes, quando você saiu, que tu precisa me falar. Eu falei antes ali, é o Gabriel Antônio que está aqui, e tu não falou nada, ia tomar falta. Daí, quando o Gabriel Antônio entrou aqui, eu vi que tu já estava em sala. Entende? Não pode ficar quieto, 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 quieto. Assim, uma coisa é ficar quieto, outra coisa é passar por cima da. Eu passo por cima sem saber, né? Então vamos lá. Unidade um do livro. um, Unit 1, page. Just a minute. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi as duas primeiras unidades, que eram as unidades relativas ao futuro, que eram assuntos mais ligados, e eu deixei de fora a unidade 3, que é do Present Perfect. Vai precisar, então, para concentrar melhor, né, eu não usei
a review, que era aquela primeira unidade que a gente viu de revisão, quando a gente ainda estava antes da quarentena, e nem a unidade 3, que nós ainda estamos no meio, mas já daria para fazer prova, né? Nós trabalhamos várias aulas sobre isso. Então, a gente vai ficar em cima da unidade 1 e da unidade 2, certo? A unidade 1, que começa na página 10. Desculpa o cabeção aparecendo ali, mas... O que eu estou fazendo? Tá, agora se vocês quiserem fechar a câmera, pode fechar. Eu estou saindo, vou apresentar, então eu não vejo mais vocês, tá? Então aqui na unidade 10, página 10 da unidade 1, nós temos a primeira unidade que fala sobre futuro, né? What am I going to do? O que eu vou fazer? De que tipo de futuro a gente fala quando a gente usa esse tempo verbal? De que tipo de futuro a gente fala? Eu não entendi a pergunta. Não entendeu o quê? Desculpa. A Não vi. pergunta que tu fez, porque deu uma travada aqui. Então, a pergunta é o título da unidade. What am I going to do? Ah, tá, futuro? Futuro. Mas que futuro que é? É o que já tá definido, assim? Eu não sei o Isso, nome. exatamente. Futuro definido. Futuro planejado. Por que que a pergunta é What am I going to do? O que eu vou fazer? A pessoa pensando, pequenininha, a pessoa pensando o que que vai ser quando crescer. Essa é a ideia, né? Então, eu estou planejando o meu futuro. Aí tem o nome das profissões, certo? Que foi feita, vocês fizeram ali na avaliação, né? Então, factory worker, engineer, accountant, uh, chef, chef, office worker. Então, teve alguns que colocaram banker, né? Em vez de accountant na... Só que, tipo, naquela imagem 7 ali, seria jornalista, só que aquilo ali não seria, tipo, repórter? Ou tem diferença? Sei lá. Ah, é que, como eles colocaram a opção de journalist, aí fica jornalist. Se não tivesse opção nenhuma, poderia ser um reporter, sim. É que nem todo. Tem repórteres que não são jornalistas, numa época que não precisava, né? E hoje em dia, o repórter só Eu pode pensei ser que um. jornalista era só de escrever, tipo, pra colocar em site, assim, não de, tipo, aparecer na TV. Não, não. Tem uma lei que saiu alguns anos depois. Então, quem trabalha na TV desde antes não precisa ser um. Não precisa ter faculdade, mas depois é só quem tem faculdade de jornalismo. Tá? Eles fizeram algumas leis assim, tipo, a pessoa era assistente trabalhava no hospital. Depois de anos trabalhando naquilo ali, ela adquiria um diploma pela prática da profissão, ele se tornava atendente de enfermagem, né? Aí ela ganhava um pouco mais e tudo. E aí eles acabaram com isso. Agora é só quem faz técnico em enfermagem, que não é mais o atendente, é técnico, e depois quem é enfermeiro faz faculdade de enfermagem. Então, tem algumas profissões que foram regulamentadas assim. O jornalismo era assim, eu gosto de falar, vou lá, tenho uma voz bonita e tal, eu posso ser um jornalista. Podia. Hoje eu não posso mais, eu tenho que fazer faculdade, tá? Mas jornalista é todo mundo que está lá, não pode não ser. Ah, certo? Então, dá uma olhada nas profissões. Tem alguma dúvida com relação às profissões? Porque tem algumas pessoas que não estavam em aula, não anotaram,
certo? Essa é a semana que vocês têm para botar em dia para poder fazer a prova de recuperação. Pode perguntar. Todos eles estão respondidos, está tudo certo, eu sei isso aqui, ou eu achava que sabia, mas não está. Tá claro, pode perguntar, que nem a Laura perguntou aqui. Não? Das profissões eu sei, já entendi já bastante. Tá, certo? Então, com relação aos adjetivos que falam sobre cada uma das profissões, o que que é boring? Chato. Chato, Pode repetir. entediante, Ah, tá. É que tinha bugado. né? Chato, entediante, né? Exciting, Estante. excitante, tá? Quando falo em excitante, é algo que te anima, que te deixa excitado. Interesting, interessante. Dangerous, Perigoso. perigoso. Difficult, Difícil. difícil. Satisfying, Satisfatório. satisfatório. Creative, Criativo. ok. Stressful, Estressante. estressante, né? Tudo que agora fica como dica. Tudo que tiver full no final vai ser ah, cheio daquilo ali, né? Por exemplo, beauty é beleza, full, cheio. Então, uma coisa que é cheia de beleza é beautiful, bonita ou bonito, né? Stress é estresse, a gente tirou a palavra dali, e full, cheio. Então, uma coisa cheia de estresse é uma coisa que vai ser estressante para ti. Assim como a pessoa pode criar uma palavra e dizer que ela é stressless, que é sem Sem estresse. estresse. Exatamente. Eu nunca vi, tá? Mas pode ser criado dessa palavra sem problema nenhum. Repetitive, repetitivo, como no português. E well paid, Bem pago. bem pago. Ok? Então tá. Tá, todo mundo anotou, tá tudo certo. Sim. Ok. Então, uso do going to, usado para intentions e predictions. Então, a gente estava falando do futuro planejado. Ele é planejado porque ele é uma intenção. E o que vocês não fazem, não fizeram, não têm feito, é colocar esta maldita dessa partícula aqui, que vocês esquecem, amados. Vão prestar atenção, tá? Isso aqui eu vou ser obrigado, porque na prova não vai ter diferenciar entre will e going to. Então vai ser só to be going to. E aí você vai lá e eu não posso aceitar que você coloca I going to eat, he going to study, she going to work. Sem, porque todos são going to, going to, going to, going to. A tua, o que tu precisa saber é colocar aqui, ó, o verbo to be. Eu estou, você está, ele está, ela está, nós estamos, eles estão indo fazer isso, né? E aí você não coloca, eu fico de mãos atadas. Vou ter que dar tudo errado para vocês. E eu não quero, gente, porque eu fico pensando que já é uma situação diferente que a gente está passando. Aí vocês não perguntam, chega na hora, vocês fazem qualquer coisa, eu não posso aceitar, tá? Então, assim, ó, you aren't going to eat. O que que é you aren't going to eat? Você não vai comer. Se eu falo you going to eat, you not going to eat, parece uma pessoa que nunca conversou com ninguém. Então, nós vai, nós pega, nós imo. Não posso aceitar isso, gente, tá? Ah, numa conversa eu falei e ninguém me corrigiu. Ok, lá, né? Mas não aqui.
Então, tem que lembrar do verbo to be e colocar o verbo to be aqui, tá? I'm going to eat, you're going to eat, he is going to eat, she's going, they are going, tá? Não pode esquecer do verbo to be, certo? Os exercícios aqui estão todos completos, tem algum que você não tenha completado, eu posso passar para ti. Pode passar 3, por favor? O 3 ou 3? É 3. Ah, tá. Aqui, ó. I'm going to listen to music this afternoon. Né? Obrigada. Eu vou escutar música essa tarde, tá? Mais algum que tenha ficado para trás, gente? Não. Não? Ok. Não tem dificuldade disso. Já Professor, uma coisa. anotou? Mandei as tarefas Tá de pelo boa. e-mail, não mandei pelo Classroom. Sim, a folha está funcionando bem, né, gente? Sim, sim. Ô, professora, a partir de agora vai ter que te mandar todas pelo Classroom, né? Sim. Tá. Tá, e eu queria saber uma coisa, tá aproveitando então que deu uma pausa. Vocês fazendo, vocês conseguem naquela mesma folha colocar outra, por exemplo, a Laura me mandou uma folha com as tarefas dela. Tu pode colocar outras fotos ali também? Como assim, tipo, na mesma foto que eu tô escrevendo? Na mesma página que eu tô escrevendo? Isso. Ah, eu não sei mexer direito ainda. Eu também tô aprendendo. O Enzo que sabe. Eu acho que Enzo. sim, dá pra pegar a imagem e colar ali. Porque aqui eu penso que não preciso fazer outra Eu acho página. que dá. Então tá. Só que, professor, se você fizesse no Word, a gente podia responder, tipo, embaixo, tu coloca questão 1, qual o seu nome? Daí já consegue escrever embaixo, entendeu? Não precisa de outro. Sim, mas ô Laura, tipo, nessa folhinha dá pra pegar as questões, Ctrl C Copiar e e colar, Ctrl V. assim, só que daí no Word é mais rápido, né? Eu fiz isso também, só que daí é mais Eu rápido. fiz pelo Word. Ah, mas assim, ó, se tu fizer tirar, tipo, fiz no livro, tira foto para, né? Também dá Ah, para é, no fazer. livro também dá. É porque aquela prova que tu mandou não tinha no livro, eu acho. Não. Não tinha. Mas as questões eram bem parecidas. É, era tipo Sim, do sim. livro. Bem parecidas mesmo, assim, bem parecidas. Mas não eram iguais, Aham. tá? Só que se tu fizesse E, pelo Word ia ser mais fácil, se quiser. não, mas eu fiz no Word. Não, tu entregou como PDF, daí não dava pra gente escrever em cima dela. Ele fica como PDF? Eu não sei, tu colocou como PDF. E daí não dava pra escrever em cima daquela folha. Por isso que tu colocou a outra, eu acho. Não, não, eu vou ter que ver isso aí, Laura. É bom tu me falar, tá? Por isso que a gente, né? Vocês estão aprendendo, nós também estamos. Não penso que a gente tava vendo. Tá, mandar o Word. Ô, Mas professor, assim, ó, porque se vocês me mandarem as respostas eu mando a folha e vocês abrem a folha e passam só as respostas para um Word, não tem problema, não precisa colocar toda a prova. Então, professor, quando você fez a prova no Classroom, sabe aquela primeira? Tinha duas meio que provas, né? Tipo, dava pra fazer no Word e em outro lugar, que já tava, tipo, todas as questões montadas. Daí tinha, eu acho que foi no Word, que eu abri, tava ali escrito, tava meio que quase toda a prova feita e tava escrito que tinha sido modificada por algum aluno. Daí eu fechei e tive que fazer no outro lugar ali. Hum, Porque eu acho que talvez Eu em tenho uma algum lugar, quando pergunta. for, tem que, tipo, apagar toda a prova e refazer, entendeu? E já fica salvo ali. porque eu fiz modificações ali, será que não era eu que tinha feito? Não sei porque tava escrito, eu acho que era algum aluno, mas não lembro qual. Foi editado por último por, daí tava o nome do aluno ali. Mas eu não lembro quem era. Os Uhum. alunos conseguem modificar a prova dos outros e ver, tipo, as En- questões? Então, não pode, Raika. Eu, é eu que na mandei. real tem que ser enviado pelo privado do professor, é porque enviaram, tipo,
no grupo ali, tipo, enviaram para todos poderem entrar ali, entendeu? Não, é que na prova ali, sabe quando abre aquele arquivo do Word? Tava ali, meio que eu acho que a pessoa fez e Tinha enviou um e ficou ali. professor e outro um aluno. Vai, Gabriel, Gabriel, deixa ela terminar de falar. quando a Júlia estava falando, tu começou a falar, daí não deu para entender. Tá Júlia falando. termina de falar, daí o Gabriel fala. É que eu acho que não é um negócio de enviar, é um negócio de fazer, porque você fez no duas meio plataformas, né? Na que você fez no Word, eu acho que todo mundo dá pra editar, daí depois que edita e manda, fica ali editado, entendeu? Tá. Fala, Gabriel. Não, é que se tu clicava em atividades, aí tinha a prova, né? Aí tinha folha em branco e uma outra folha que tipo, provavelmente era de alguém que fez ali, que botou as respostas, só que não soube enviar, ele enviou pra todos. Então, o que eu vou fazer é fazer a prova e mandar uma cópia para cada um, tá? E aí, essa prova não é editável, mas vocês vão ter que fazer aí vocês mandam o anexo junto, né? Tipo, vai ter que daí fazer, tipo, uma folha, tirar a foto da folha e mandar a foto da nossa folha junto com a foto das... Não, com a folha que você mandou das perguntas? Isso, ela fica. Porque eu recebo dois arquivos. Um arquivo que é o arquivo da prova que eu mandei, e aí embaixo tem o arquivo da foto que vocês fizeram. Alguns conseguem, que eu não sei como, conseguem editar no Word a prova. O mesmo arquivo. Eu não sei como é que eles conseguem. Hacker. Vai saber. Não, eu pensei que fosse mais Brincadeira. fácil, tá? Eu pensei que fosse mais fácil. Let's go. Voltando às vacas frias aqui. Opa, deixa eu limpar a resposta aqui, que tinha ficado para trás. Então, nós estamos falando de intenção e de previsão, né? O que você tá... Uma prediction é uma previsão, né? Eu estou predizendo alguma coisa. Se você vai prever isso, né? Também baseado em fatos que você está tendo na sua vida, né? Are you going to be a police officer? Você vai ser um policial, tá? Outra coisa, dei uma olhada nas profissões, tá, gente? Porque a gente colocou poli... Não tenho como saber, tá? Porque ainda mais agora, nessa época. Mas qual a chance que você tem? Parem e vejam. Essa palavra aqui. Que palavra é essa? Policice? Em que língua? Não sei. Em inglês não é. E qual a chance que você tem de 10 pessoas escreverem a mesma palavra, o mesmo erro? Tá? Então, assim, essa é uma pergunta retórica, não é para ter resposta, certo? Só que não tenho como saber quem é que foi, só quero dizer que isso aqui não está te fazendo crescer em nada. Copiar resposta não te faz crescer. Te faz ficar mais atrasado no sentido de não estudar e não encarar o problema como deve ser encarado, que é crescimento, que é tentar entender, né? Assim, ó, tem várias avaliações que foram entregues com isso aqui, certo? A pessoa não, nem olhou. E assim, erro em cima de erro, vou lá, copio. Gente, olha isso aqui, certo? Então, assim, não pense que vocês são espertos. Vocês estão se enganando
uma coisa que vocês vão precisar pra caramba, que é inglês. A vida de vocês vai girar em torno do inglês, né? Se vocês quiserem fazer qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer coisa, as especializações, os mestrados, tudo, uma oportunidade de viagem, é tudo em inglês. Ninguém pergunta se tu tem outra língua, certo? E aí vocês ficam se detonando por não fazer. Vocês têm tempo, tiveram tempo para fazer. Agora, se tu não levar a coisa estudada, assim, não adianta, certo? Não adianta. Eu não vou fazer acusações de quem foi que fez, mas fizeram. Tá aqui a prova, certo? Então não façam, não se enganem. A gente está aqui, nós não somos antagonistas, ninguém que é inimigo de ninguém, gente. Tá? A gente tá aqui para se ajudar. Vocês acabaram de me ajudar numa coisa aqui que eu acho muito legal. Eu quero ajudar vocês a chegar num nível de conversação de inglês, chegar num nível que você consiga entender, que você consiga. Eu quero ajudar, não estou aqui para. Não é. Que nem a Laura falou. Eu não abro a câmera, mas eu estou participando o tempo todo. Não, a regra é essa. Não, gente, sabe? Não, vamos lá, vamos. A gente tá aqui para se ajudar, então me ajudem a ajudar vocês. Você não colocando a sua dúvida, não adianta, porque depois tu vai escrever isso aqui e nem para identificar, para ajudar. Ó, amigo, tu me passou uma resposta errada, tá? Tipo, é que eu achei muito na cara uma coisa dessa. Teve outras respostas também, tá? E eu tenho certeza que eu não escrevi policice. De jeito nenhum. Ok? Então, aqui, quando você está fazendo uma previsão, você está prevendo, você vai fazer a pergunta, você vai, todo momento que tiver uma pergunta com o futuro, com o going to, você tem verbo to be envolvido. Tem verbo to be, inverte a ordem do sujeito do verbo. Certo? Teve a pergunta, você tem que inverter. Ó. Am I going to eat? Eu vou comer também? Is it going to eat? Quer dizer, o cachorro. Is it going to eat? O animal vai comer? Are they going to eat? Eles também vão comer? Então, eu vou fazer a pergunta invertendo a ordem do verbo to be e do sujeito. Certo? Então, tem que estar o verbo to be ali presente na frase. Então, como é que você vai fazer? Como é que você fez a pergunta se o Lucas vai visitar o museu? Is Lucas going to visit the museum? Is Lucas going to visit the museum? Sim, ele vai. Yes, he is. Quando você vai perguntar, nós vamos terminar o nosso projeto hoje, é um planejamento, mas é uma previsão. Eu quero saber, nós vamos terminar o nosso projeto hoje? Are we, porque é o verbo to be na frente. Como é que eu vou saber? Gente, treina assim, ó. Se não é na escrita, faça oralmente. Am I, are you, are we, are they, sabe? Faça esse treino que é para o teu cérebro acostumar, não achar muito esquisito. Não, nunca vi isso aqui na frente. Não, tu tem que ter visto. Ah, sabe, uma vez eu estava na minha aula e a professora me perguntou como é que eu acertava as preposições, que é uma coisa que é difícil pra caramba. E eu disse para ela assim, eu não sei, eu só imito o que eu escuto. Se a pessoa falou com up, eu vou falar up. Se ela falou com down, eu vou falar down. Mas eu não tinha a menor ideia de como é que era, se era para cima, se era para baixo. E ela disse assim, tá tudo certo, como é que tá certo? Eu digo assim, é por isso. Mas o que que eu fazia? Eu ficava pensando naquela frase, para lembrar que daí quando eu ia falar, ela saía. Eu nem pensava. Então, se você precisa exercitar
fazer essa frase tantas vezes quantas forem necessárias para que o teu cérebro consiga perceber. É um padrão. É um padrão. Então, nós vamos terminar o nosso projeto hoje. Nós vamos. Are we going to? Are we going to? Are we going então? Are we going to? E aí o resto fica aqui. Are we going to finish our project today? Yes, we are. Nós vamos. Você vai ser um engenheiro? Are you going to be an engineer? Não, eu não vou. No, I'm not. Are they going to walk to school tomorrow? No, they aren't. Então, você vai ter que olhar o verbo que tem aqui, que é o verbo to be, e jogar na resposta. Yes, they are. No, they aren't. Para fazer a pergunta, are they going to walk to school tomorrow? Se for para você, are you going to walk to school tomorrow? Se for sobre ele, is he going to walk to school tomorrow? Se for ela, is she going to walk to school tomorrow? Ok? Então, faça essas passagens, verbalize, fale alto, escuta, veja o que você, qual é o teu método de aprendizagem e faça. Você só não aprende porque não usa o método certo. Não é, eu não sei, eu não consigo. Aqui, pessoal, a segunda etapa do going to nas previsões. When you're talking about future plans and intentions. Então, I'm going to see the doctor tomorrow. Os planos futuros. Eu vou ver o meu médico amanhã. Essa aqui é muito clara quanto ao uso. Tá? É muito clara quanto ao uso. We make future predictions based on evidence. Based on evidence we can see now. Então, baseado em evidências que nós podemos ver agora. Então, o céu está nublado. The weather is cloudy today. The clouds are dark. As nuvens estão escuras. It's going to rain. Mas não é que eu estou vendo as coisas acontecerem, preparando a chuva, e aí eu vou falar, it's going to rain. Por quê? Porque eu já vi como é que está o tempo. Então, é baseado em alguma evidência. Se eu já estou vendo que o Harry e a Louise estão muito lentos, eles não vão terminar o projeto deles hoje. Então, they aren't going to finish their project today. Ok? Yes or no? Yes. Yes? Ok. Então, verb plus infinitive or ing form. Nós não temos como descrever o porquê, mas é a regência de cada língua, né? Alguns verbos pedem o ing depois. E alguns verbos pedem que tu coloque to. Por exemplo, toda vez que tu for falar de um desejo teu, uma coisa que você quer, tu vai usar to. Então, Ashley wants to be a lawyer. Ela quer ser uma advogada. Eu quero ir embora. I want to go away. I want to go away. Então, eu posso tanto falar I want, quanto se eu fosse falar Professor, mas se for com wish é com that, né? Não to. Tipo, I wish that. Não. não, I wish to go. É? Uhum. I wish to. Uhum. A não ser que eu deseje
Eu desejo que você faça alguma coisa. Até pode ser, Laura. Agora, se eu quero alguma coisa para mim, tem que ser I wish to be, por exemplo, né? Eu não posso falar I wish that I be, I wish that I am. Se eu fosse usar, porque se eu fosse usar that, I wish that I be, eu vou ter que usar o be porque é que eu seja. Mas, tipo, se falasse, tipo, eu queria ter ido, tipo, na festa ontem, sei lá. I wanted to go. I wanted to go. Tá? Então, assim, I would like to go. I wish to go. I wanted to go. Eu queria ter ido na festa. Então, quando você expressa a vontade, você vai usar o to, certo? Quando você expressa a opinião, você vai usar o ing. I like, hate, prefer, certo? Então, para esses casos, eu vou usar o ing. Então, eu odeio atravessar fora da faixa de segurança. I hate crossing the street far from the cross area. Crossing area. Né? Então, eu não odeio, não gosto. I love surfing. Adoro surfing, né? Agora, eu quero surfar. I want to surf. Eu não posso falar I want surfing. Eu tenho que falar I want to surf. Porque eu quero surfar. Não sei por que eu uso esse exemplo, porque eu nem gosto de surf, nem gostaria de surfar. Mas, Professor, oi. eu não entendi muito bem ainda como monta frase de verbo mais infinitivo. Tá. Vamos outra aqui. Precisa de mais exemplos. Então, assim, ó, quando você for falar o que você quer fazer, eu vou fazer a pergunta. What do you want? Então, o que você quer? Eu quero perguntar o que você quer fazer. What do you want to do? O que você quer fazer? Certo? Então, toda vez que eu for expressar um verbo de vontade, a ação que vem depois tem que estar com to. Certo? Se eu for perguntar com. Eu vou mudar, eu vou perguntar com would you like? Então, what would you like to do? A mesma coisa. Would you like é gostaria. Eu estou expressando uma vontade. Ok? What would you like to do? Eu preciso mesmo assim usar to. Tá? Agora, se eu for. Ficou claro isso, Raika? Sim. Tá? Então, seja qualquer verbo que expressa uma vontade. Agora, se eu for falar, eu prefiro ficar em casa. I prefer. Eu não estou falando em querer, eu prefiro. I prefer staying home. Porque eu prefiro ficar em casa. Toda vez que eu for usar o verbo de preferência, eu vou usar o verbo no ing. Então, eu estou falando, não quer dizer que eu quero ficar, mas eu prefiro ficar em casa. Se eu for usar isso aqui,
I prefer, I enjoy, I like. São verbos que expressam a minha opinião, o gostar ou não gostar. Já está terminando, tá? Então, eu vou usar com ing junto. Porque não é um verbo de vontade, mas um verbo de preferência. Tá travando? Entenderam? A Raika que te travou? Alô, alô, Travou alô, bem alô. na hora que foi falar essa parte do final. Pode repetir? É. Então, quando você for falar, agora, quando você for falar verbos de ação, né? Perdão, me perdi aqui. Quando você for falar verbos de vontade, você vai usar o to. Toda vez que você for usar verbos de preferência, aí você vai usar, e assim a gente não sabe. Tá? Então, I like studying, I prefer studying, I like studying in the morning, por exemplo. Eu gosto de estudar de manhã. I like studying in the morning. Ou, eu prefiro estudar à noite. I prefer studying in the evening. Agora Então, eu entendi. prefiro estudar à noite. Entendeu? Então, você vai ter que olhar, ver se é I hope, por exemplo, que eu tenho esperança, vem junto dos verbos de vontade. I hope to be, eu espero ser um médico. I hope to be a doctor. Tá? Já passou o tempinho, gente, agora com essa última explicação. Tá ok? Tá travando muito, professor. Não dá para escutar. Então, gente, uma boa semana para vocês. Pra Só um você pouquinho, vou também. parar de apresentar. Tchau. Tchau, Tá? Uma prof. boa semana para vocês. Tchau. 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 E a gente vai Tchau, se vendo professor. por aqui.